Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia de Deus para a sua vida, mais um dia onde nós vamos ter o quê? Contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade tem o poder de nos libertar. Essa verdade tem o que é a verdade? A verdade não é simplesmente a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus colocada em prática. A palavra de Deus, quando eu permaneço nela, deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui no capítulo 8 de João, fala sobre isso. Se vós permanecerdes na minha palavra, versículo 31, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu permaneço na palavra, eu vou conhecer a verdade. O que é permanecer na palavra? É praticar a palavra. É viver a palavra, é obedecer a palavra. Aí eu vou conhecer a verdade. E essa verdade que tem o poder de me libertar. Amém? Quantas pessoas você conhece que estão presas ainda? Presas numa religiosidade, presas em doutrinas, presas em rituais, presas em cadeias emocionais, presas em baixa autoestima, presas em ansiedades. Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra e a prática dessa palavra, que vai levá-las a conhecer a verdade, e a verdade vai sobrepor a esse engano. Quando a pessoa fala, eu não dou conta, eu não posso, nunca vai dar certo. Isso é um engano, porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Então, para isso, essa palavra se tornar uma verdade e eu me tornar livre, eu preciso praticar essa verdade, eu preciso praticar essa palavra. E aí ela vai se tornar uma verdade. Como que eu pratico? Todas as vezes que vier então esse pensamento, as pessoas falarem, você não vai dar certo, não vai conseguir, você fala, não, Jesus, Ele está comigo, Jesus, Ele está do meu lado, Jesus está em mim para me ensinar, para direcionar a minha vida, e eu vou conseguir. Você vai ver que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai dar certo, vai terminar bem. Amém? O que eu quero falar com você hoje, talvez seja alguma coisa a respeito disso. Eu quero falar sobre vidas que precisam ser salvas. Vidas que você conhece, que talvez convivem com você, que são familiares, amigos, vizinhos, parentes, colegas, pessoas do seu relacionamento, que estão esperando ver alguma coisa em você, alguma atitude cristã na sua vida, para elas falarem de fato, bem, Deus existe, eu quero entregar minha vida para Jesus. O que eu vejo hoje em dia, infelizmente, e muito mais do que eu gostaria de ver, é um evangelho teórico, é um evangelho sem prática da palavra, é um evangelho que, será que acontece? Será que dá certo? O que eu vejo hoje em dia, muitas vezes, é muita falação e pouca vida. Pessoas pregando muito, mas vivendo pouco. E as pessoas que te cercam, as pessoas que te conhecem, elas querem ver o que esse evangelho que você está propondo para elas, o que esse evangelho causou na sua vida. Que transformação o evangelho de Jesus que você está dizendo, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Aí ela pode estar olhando para você e falando assim, bem, você já entregou a sua vida para esse Deus que você está me falando? Há 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que Ele mudou na sua vida? Eu continuo vendo atitudes erradas na sua vida, na sua conduta até hoje. E o que mudou? E você está falando para mim que eu preciso para mudar a minha vida? Meu irmão, nós precisamos ter um evangelho coerente. O que eu vivo, eu prego. Não o que eu prego, eu vivo. Vamos fazer o contrário. Vamos viver o evangelho. E talvez a gente vai ter que pregar tão pouco. Quando eu fiz seminário, eu achei tão interessante. Um dos alunos perguntou para um pastor, eu não esqueço o nome dele, Antônio de Oliveira. Ele já era um senhor com 72 anos de idade. E ele tinha 52 anos de ministério pastoral. Ou seja, ele tinha de onde falar, ele tinha de onde tirar. E perguntaram para ele, falou assim, professor, e ele era um pastor, eu devo pregar o evangelho como? Com a boca ou com a vida? E a resposta dele foi assim, um avião precisa de quantas asas para voar? Meu irmão, não basta só falar. Não basta só viver, eu preciso viver o que eu falo. Eu preciso falar sim, mas eu preciso viver aquilo que eu estou falando.
O Evangelho, meu irmão, ele precisa causar transformações na minha vida. Ele precisa causar transformações na minha conduta, na minha maneira de me portar em relação à minha esposa, à minha família, em relação aos meus parentes, em relação à minha vida profissional, em relação aos amigos. Ele precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. Porque que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não mudou nem a minha vida? E por que eu vou levar esse evangelho para outra pessoa? E também eu conheço pessoas, porque o evangelho não mudou a vida delas, elas não têm ânimo e disposição para levar o evangelho para outras pessoas. Mas o evangelho, deixa eu dizer isso para você. Se o evangelho não mudou a sua vida, o erro não está no evangelho. Se o evangelho ainda não causou uma transformação na sua vida, o erro não está no evangelho. O erro está na sua vida. Tem áreas da minha vida que não foram totalmente transformadas ainda. Por quê? Porque o evangelho não funciona? Porque Jesus não dá conta? Porque o Espírito Santo não resolve essas questões? Não, não é nada disso. É porque eu não me abri totalmente ao evangelho. É que eu não deixei que esse evangelho causasse marcas definitivas na minha vida. Tem um texto em Gálatas, no finalzinho de Gálatas, capítulo 6, acho que verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: que ninguém me moleste, ou no nosso linguajar, que ninguém me perturbe, que ninguém me enche as paciências, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Você tem carregado no seu corpo as marcas de Cristo? Eu não estou falando daquela autoflagelação que a gente vê, né, em alguns países, pessoas se pregando numa cruz, pessoas se cortando. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou querendo te falar é algo que Deus esses dias lá na igreja me ensinou e foi assim algo marcante para a minha vida e para a vida daqueles que ouviram o Evangelho, que ouviram essa ministração. Quais são as marcas de Cristo na minha vida? O que Jesus tem feito na minha vida que tem me marcado a ponto das pessoas verem, a ponto das pessoas tocarem em mim, a ponto das pessoas mudarem de vida por causa da mudança que houve na minha vida? Tudo começou quando Deus me mostrou aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus ele havia ressuscitado e ele apareceu para os discípulos. E entre esses discípulos estava Pedro, e um dos que não estava era Tomé. E no versículo 24, então é João capítulo 20, verso 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava com eles quando eles viram Jesus. Mas ele ficou sabendo que Jesus estava lá, que Jesus tinha ressuscitado. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, ele ouviu, ele teve uma informação, mas ele queria ver se de fato Jesus teria ressuscitado. Ele queria tocar, ele queria colocar o dedo no buraco da mão de Jesus, ele queria colocar a mão do lado de Jesus, onde o soldado cortou, né, o lado dele, possivelmente do lado do coração. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 26, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja contigo. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Um dia eu estava lendo esse texto, Deus estava me ensinando, me mostrando, ele falou: Marcelo, tem pessoas que vão crer pela pregação, mas tem outras pessoas, existem Tomés, existem pessoas incrédulas, que elas precisam tocar, elas precisam ver de fato uma mudança, para elas crerem que Deus existe. Quem que era Tomé? Tomé era uma pessoa da multidão que não andava com Jesus? Não. Tomé era chegado de Deus, ele era um dos 12. Tomé viu milagres, Tomé viu situações que ele nunca tinha visto, ele ouviu palavras que ele nunca tinha ouvido, mas enquanto ele não tocou em Jesus ressurreto, ele não creu. As pessoas que talvez na sua casa, talvez o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho,
Será que eles não estão cansados de ver, eles não estão cansados de ouvir o Evangelho? E eles não estão querendo tocar nesse Evangelho vivo e transformado? Será que a sua esposa, ela não está precisando ver na sua vida, marido, as marcas desse Evangelho? Que você agora vai falar diferente do que você falava, que você vai agir diferente do que você agia, você vai andar diferente do que da maneira que você andava? Será que você, esposa, será que o seu marido não está precisando ver em você, esposa, as marcas desse Evangelho que você tem falado tanto para ele? Você precisa ir para a igreja, você precisa entregar a sua vida para Deus, e ele olha para você que entregou a sua vida talvez há 1 ano, 2, 5, 10 anos, e quais são essas marcas? Quando ele vai tocar na sua vida, o que sai? Sai graça, sai amor, sai compreensão, sai paciência, ou sai exatamente o contrário? Você que é filho e deseja tanto que o seu pai vá para a igreja, deseja tanto que sua mãe se converta, o que ele tem visto de diferença na sua vida? Você é um filho mais obediente? Você tem melhorado na escola? Você tem mudado as suas amizades? Ou não? Está do mesmo jeito, respondão, desobediente, tirando nota baixa, andando só com pessoas que o pai e a mãe falam: olha, não anda com essas pessoas. Esse é o Evangelho real. O Evangelho teórico, ele não muda a vida das pessoas. Quais são as marcas de Cristo na sua vida, meu irmão? Hoje eu estou falando para você que se diz um cristão, que se diz um crente em Deus. A palavra de Deus lá, aqui em Atos, não sei qual capítulo ao certo, diz que em Antioquia, numa cidade chamada Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? De cristãos. Por quê? Porque eles começaram a ver atitudes de Cristo na vida deles. Talvez as pessoas te chamam de crente, as pessoas te chamam de evangélico, talvez você se autodenomine, né? Eu sou evangélico. Mas e o que essa religião tem feito na sua vida e tem feito na vida dos outros? Porque o cristianismo verdadeiro e puro na vida de uma pessoa, ele é capaz de transformar as vidas. E é isso que Deus está querendo da sua vida hoje. É isso que Deus está me chamando para eu viver. Deus está querendo que eu tenha as marcas. Deus está querendo furar minha mão, está querendo furar os meus pés. Deus está querendo colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. E Deus está querendo abrir o lado da minha vida, Ele está querendo tocar o meu coração. Pastor, não entendi. Por isso que daqui 2 minutos nós vamos continuar nessa mensagem. E você vai entender o que é ter as marcas de Cristo, a ponto de mudar, de transformar, de salvar os Tomés, os incrédulos. Amém?